focada em IA, em resultado, em tráfego pago, mas eu vou falar um pouquinho da Avante. Se puder, só mudar o primeiro slide, Davi, só para a gente, para quem ainda não conhece a Avante, eu acredito que a Maria que está aqui já conhece, tá? Só entender um pouquinho do nosso jeito aí que a gente trabalha. A gente tem como nosso foco principal bastante estratégia, tecnologia e conexões humanas. Acho que a gente não pode deixar de falar da conexão humana, que é tudo sem o ser humano aqui junto com a gente não conseguiria, tá, nem fazer estratégia, nem tecnologia. Então, a gente trabalha de uma forma bastante consultiva, bem próxima ao cliente, onde a gente consegue linkar performance com dados, conteúdo, branding e a inteligência artificial. Tá? Então, os nossos resultados, eles sempre vêm através desses 3 pontos que eu trouxe aqui. Tá? Vocês vão conhecer um pouco mais da Avante, mais para frente, quem ainda não conhece, mas eu acho que o importante agora é a gente ir direto para o nosso assunto, tá? Quem vai fazer essa apresentação é o Davi. Davi é nosso sócio da Avante e o head de mídia aqui. Então, agora a bola é com você, Davi. Boa, Maíra, obrigado. Primeiramente, quero parabenizar cada um que separou um tempinho para estar aqui junto com a gente. É um assunto importante, principalmente agora com a virada do ano, que a gente vem percebendo com as contas que a gente vem trabalhando e também consultoria com outras empresas também. A gente vem sempre procurando estar um passo à frente, vamos dizer, com as otimizações e o que é novidade no mercado. Isso eu falo em algo que eu sou especialista, né, que é a parte do tráfego pago. Então, muito prazer aí. E obrigado e agradeço a participação de cada um aqui. E dando início, assim, uma visão geral, eu vou fazer a apresentação, no final a gente vai ter um período para que vocês possam tirar alguma dúvida, então até se a gente precisar voltar em algum tema aqui da apresentação, a gente vai ter essa abertura, então vou deixar já vocês informados com relação a isso, mas 5 pontos principais que a gente vai sair daqui dessa reunião, desse webinar, tendo em mente, o primeiro é entender o que é IA no tráfego pago e por que ela está gerando tanta atenção nesse ano de 2026, e o diferencial da Andrômeda e o volume estratégico de criativos, que é um ponto extremamente importante. Um resumo sobre essa transformação, então, como era antes e depois do Andrômeda, e a evolução do tráfego, ou seja, continua o mesmo jogo, mas as regras elas foram renovadas, então, no sentido de que realmente, se você continuar trabalhando da mesma forma, hoje você não tem mais os mesmos resultados, a gente vai entrar muito a fundo com relação a isso. E as regras de ouro das automações, então falando um pouco sobre Advantage Mais e Performance Max. E aí aqui eu aguardo, eu espero que todo mundo fique até o final, porque a gente vai entregar um conteúdo muito bom, principalmente para quem já é nosso cliente, a gente já está cuidando disso, mas para quem ainda não faz parte ou está aqui no webinar, veio para obter esse conhecimento, é muito importante que você já possa olhar internamente para o teu negócio e conseguir avaliar se você já está dentro dessas mudanças e o que você precisa para conseguir se adaptar e entrar junto, né, nesse diferencial da IA. Então, falando um pouquinho sobre o ecossistema de anúncios, hoje o cenário ele é dominado por 2 frentes. Então, basicamente, quem domina o mercado do tráfego pago hoje é o Meta Ads e o Google Ads, embora a gente tenha ali outras plataformas como o Pinterest, TikTok, entre outras formas de fazer a mídia de forma digital, o Google e o Meta foram os que hoje mais consolidaram aí, né, no cenário de tráfego pago. E quando eu falo o trabalho do gestor, eu não digo só o gestor de tráfego, mas é algo que o gestor de marketing, quem cuida do marketing da sua empresa, ele, embora ele não entre na ferramenta, ative campanha ou algo do tipo, ele precisa ter um entendimento para que ele possa entender muitas vezes porque o resultado dele de repente está caindo ou subiu, por exemplo, às vezes ele já está dentro das recomendações, mas ele não faz nem ideia, então por isso que é muito importante, eu coloco como gestor. Então ele não, o tráfego hoje ele não se trata mais apenas de apertar botões, ou seja, não é só entender como configurar uma campanha, entrar na plataforma dentro do gerenciador, mas sim fornecer informações estruturadas, ou seja, inputs, para que o sistema ele consiga identificar padrões de comportamento.
Então, a IA agora ela potencializa, o que potencializa agora a IA e o tráfego pago, na verdade, é a estratégia. Então, até a gente brincou aqui chamando agora uma era dos anúncios 2.0, porque realmente a forma como a gente fazia aí tráfego pago há anos atrás muda completamente e vai mudar ainda muito mais. E aí, Davi, bom, Oi? deixa eu te interromper um pouquinho, você está congelado, tá? Eu congelei aqui? Isso. A gente gosta de ver você movimentando, tá? Boa, Isso, boa. Voltou. legal. Então, só para um alinhamento da questão do mito da campanha perfeita, eu acho que nenhuma campanha ela é perfeita. Ela nunca vai alcançar o auge perfeito. A gente trabalha nas otimizações constantemente para chegar ao mais próximo do resultado que a gente procura. Então, hoje é algo que aqui na Avante a gente nunca promete para o cliente, vamos startar essa campanha vai ser perfeita. Não, a gente vai seguir a estratégia que a gente elaborou com base no estudo, e aí, conforme o passar do tempo, a gente vai analisar os dados, e aí sim a gente vai começar a otimizar para buscar o resultado que a gente procura, seja qual for ele. Então, o papel do gestor hoje, tanto o gestor de tráfego quanto o gestor de marketing que está olhando para o negócio, para o resultado, é interpretar esse retorno dos dados da plataforma para conseguir ajustar e até corrigir rotas. E aí, pensando em configurações iniciais, elas são apenas diretrizes, né? O aprendizado da máquina acontece com o anúncio no ar. Então, por isso que não existe campanha perfeita. Ela vai ficar, cada vez ela vai performar mais. Então, ela sai de aprendizagem, começa a ter uma performance, e aí, constantemente, você não é só deixar a campanha ativa ali, tem que trabalhar em cima dela. Então, por isso que eu quis trazer esse ponto. E aí, falando um pouco sobre o Andrômeda, tá? Em 2026. Ele, basicamente, o que é o Andrômeda? O que todo mundo está falando? Ele, basicamente, é uma atualização da infraestrutura de processamento de anúncio do Meta. Então, a forma como o Meta fazia a análise das configurações que a gente colocava lá dentro de campanhas, ele mudou. E o engraçado é que essa mudança ela não é repentina, ela é uma evolução gradual. Eu até deixei, depois vocês vão receber essa apresentação, um link da primeira publicação do Meta falando sobre o Andrômeda. Então ele começa lá em dezembro de 2024, ele começa a entrar em vigor em operação, mas não tão bruscamente, ele foi num processo de melhorias, mas agora a gente começa a perceber realmente que quem não se adequar a esse novo processo, o resultado realmente começa a cair. Então, tem que entender o que é ele e como operar o tráfego, a mídia da tua empresa ali com relação a essa mudança. Então, o objetivo central do Andrômeda é aprimorar a capacidade de prever quais anúncios são mais interessantes para cada usuário. Então, como ele processa essa informação? Ele tem uma integração total com inteligência artificial para interpretar os objetivos, os públicos e os criativos com maior velocidade. Então, todo mundo que está aqui, eu espero que já use inteligência artificial, porque faz parte. Eu, inclusive, não vivo sem, não sei o que era a minha vida sem um chat GPT. Hoje, se eu ficar sem, acho que eu surto, porque eu uso muito, principalmente análise de dados e coisas mais avançadas, ele me ajuda muito. Então, hoje, quando você vai fazer uma campanha, o que é de praxe, de configuração, permanece o mesmo. Então, tu tem que ter qual é o teu objetivo, qual é o teu orçamento, quem é o teu público, mas o que o Andrômeda tem de tão diferencial que entrou agora? Ele consegue, numa velocidade tão grande, analisar as tuas informações do que você configurou, e principalmente, que é o ponto-chave que a gente vai falar mais para frente, que são os anúncios, os criativos. Ele vai conseguir te dar uma performance, um resultado muito maior. E aí é aí que você vai conseguir escalar realmente. Então, não é só encontrar a configuração de campanha perfeita e colocar mais dinheiro. Antigamente a gente escalava dessa forma. Aí quando chegava no limite da escala ali horizontal, a gente ia ajustar no público para aumentar a audiência e tentar continuar escalando. Então hoje muda um pouco essa percepção. Então o foco da Andrômeda é maximizar o retorno do investimento do publicitário, ou seja, ele realmente ele colocou o Andrômeda para rodar para trazer uma melhora para todo mundo que investe em tráfego pago dentro do Meta Ads. Então, quando eu falo o fim da era do botão, é que antigamente era o tráfego pago, quem dominava trabalhar dentro do gerenciador conseguia ter um diferencial. E hoje já não é mais assim, porque hoje você encontra gestor de tráfego
a rodo, assim, é uma profissão que cresceu muito. Você encontra pessoas que trabalham sozinhas ou dentro de uma agência, todo mundo hoje entrega esse serviço, mas entrega até que ponto? Por quê? Porque o diferencial competitivo hoje não é mais a habilidade operacional técnica. A vantagem agora ela pertence a quem entende de comportamento humano, criativo e principalmente de estratégia. Então, é menos o trabalho manual, ou seja, para o gestor de tráfego, é menos ter que ficar pensando em estrutura de campanha e mais focar na inteligência de com quem eu estou falando, para quem eu estou entregando esse anúncio e de que forma eu estou entregando. E aí eu trago aqui mais alguns pontos sobre o Andrômeda, que um dos pontos que mais mudou, que antigamente a recomendação era que a gente trabalhasse 6 anúncios por conjunto. E quando eu falo 6 anúncios, são 6 criativos que você tem ali na campanha por conjunto de anúncio. Então, pense, você tem uma campanha, você colocaria 6 criativos diferentes ali para o teu objetivo, seja venda, geração de lead, focando aí nos principais. E agora o Meta ele dá a possibilidade de você poder trabalhar, e a recomendação dele é que você use no mínimo 8 criativos a 15 anúncios por conjunto de anúncio. Então, ele com a inteligência artificial, ele ganha uma velocidade muito maior de conseguir analisar o teu criativo e encontrar o teu público ideal. Então, a IA generativa ela permite que esse volume cresça significativamente e mantendo a qualidade. Então, esse é o ponto-chave. E aí, o que hoje o Andrômeda ele visa? Uma diversidade real versus uma variação superficial. Então, antigamente, se dizia muito, a gente trabalhei por muitos anos dessa forma. Você ia fazer um criativo, vamos dizer assim, eu vou gravar um vídeo para fazer um anúncio de vendas. Aí eu gravava aquele roteiro no vídeo com uma camisa branca. Aí depois eu pegava o mesmo roteiro e eu gravava com uma camisa preta. Então isso era uma variação de anúncio que eu poderia fazer com o mesmo roteiro, trocando fundo, ou pequenos ajustes assim. Eu tinha lá os 6 criativos e eu botava na campanha para começar a rodar. Então era uma variação superficial. E agora, com a mudança do Andrômeda, quem não se adaptar a um conceito distinto não vai conseguir ter o mesmo resultado que estava tendo anteriormente. E pior, vai começar a cair o resultado, então ele não vai nem conseguir manter mais. Por quê? Porque agora, se eu gravar o mesmo roteiro, só trocando a cor de camisa, o Meta vai olhar para esses 2 anúncios e vai falar, é a mesma coisa. Por quê? Porque agora ele tá identificando o que você está falando, ele consegue associar o conceito do que você está dizendo, e aí ele vai colocar no mesmo lugar. Então ele vai falar, são 2 anúncios, embora ele trocou ali o cenário, trocou a camiseta, mas é o mesmo texto, ele está falando a mesma coisa e da mesma forma. Então, para mim, eu considero isso como a mesma coisa. Então, essa é a maior diferença que teve ali no Meta Ads. Então, hoje o conceito diferente seria abordar dores diferentes, desejos, dilemas ou públicos específicos sobre novas perspectivas. Então, por isso que hoje a estratégia é muito forte nessa parte da inteligência artificial hoje no tráfego pago. Então, a plataforma ela identifica repetições e as trata como um único anúncio, prejudicando o aprendizado. Então, essa foi a grande mudança do Andrômeda. Então, aqui são exemplos de conceitos criativos. A ideia é você trabalhar um ângulo focando no problema, então foca na dor de não ser compreendido ao explicar algo. Vamos dizer que você está vendendo um curso sobre comunicação para alguém, um infoproduto. Aí você pode abordar de um outro ângulo, focando no desejo, por exemplo, focar na aspiração de ser admirado pela sua audiência. Então, vamos dizer que eu estou conversando com um público que quer comprar um curso, vamos dizer, para aprender a falar melhor ou se comunicar melhor com o público dele. Então já são 2 pontos. Então grava um anúncio falando sobre o problema, um outro anúncio falando sobre o desejo, e um terceiro ângulo, por exemplo, de segmentação implícita. Então ele fala diretamente com um nicho específico, como professores. Então, geralmente, provavelmente, novos professores queiram estudar e se aperfeiçoar na forma de como. Então, é um ponto bem interessante. E aí a variedade narrativa do sistema, então o sistema ele avalia a similaridade visual e semântica com precisão, deve-se variar então com ganchos de aberturas, graus de urgência, bastidores e provas sociais, então são várias possibilidades que você pode trabalhar de anúncio com relação a um produto ou um serviço que você esteja anunciando. E a questão dos formatos, hoje
ele recomenda que você utilize todos os tipos de formato. Então, antes, mas vídeo performa melhor. Não, agora o Meta ele quer que você coloque pelo menos uma variação de carrossel, de imagem estática, de vídeo. Então, além dessa variação de narrativa, de contexto, vamos dizer, falando de dor, de desejos, tem que ter essa variação também de formatos. Então, hoje, se eu fosse resumir essa parte do Andrômeda de criativos, quanto mais munição e variedade você entregar para o meta e com qualidade, mais assertivo vai ser o teu resultado. Mais fácil a inteligência artificial, o Andrômeda, vai conseguir identificar o teu público ideal. Então, o anúncio ele passa a ser o maior filtro de uma campanha. E aí, um pouco falando sobre a transformação, como era o tráfego pago antes. Então, eu, como gestor de tráfego, eu ficava muito obcecado por microsegmentações. Então, eu variava ali os conjuntos numa hierarquia de desde quem. E aí, eu não estou falando nem de remarketing, estou falando de interesses mesmo. Então, vou dar um exemplo. Hoje a gente tem um grande cliente que é aqui dentro da Avante, que é na área de concessionárias de carros. Então eu tinha um grupo que falava só sobre a marca que eu estava anunciando. Aí eu tinha um outro conjunto que era sobre as marcas concorrentes de carros. Aí eu tinha um outro conjunto de advogados, porque performava muito bem para a venda de carros novos. Então, antes a preocupação era muito grande. E aí, lista de interesses também e lookalikes, que eram públicos semelhantes a um público que tu tem. E hoje, ah, isso já não funciona mais dessa forma. Então, hoje o Meta, ele basicamente, antes ele estava dando a opção, agora ele passa a não dar tanto mais a opção na tua mão, do gestor de tráfego. Ele está tomando as rédeas e ele vai encontrar esse público. Não que você não possa dar sugestões para ele. Então, estruturas complexas de campanhas e crescimento dependente de refinamento técnico, ou seja, ficar ali mexendo em parafuso. Então, essa era a forma como a gente trabalhava no tráfego pago antes. E agora, o anúncio ele encontra o público. Então, por isso que o anúncio criativo ele é tão importante, porque aí ela entende a intenção melhor do que qualquer segmentação manual. Então, o Meta está dizendo, ó, beleza, você entende do que você está fazendo a gestão, mas eu entendo de tudo, eu sou a ferramenta. Então, a inteligência artificial, ela entende de todos os nichos, de todos os processos, e ele encontrou, com o Andrômeda, ele encontrou uma forma de entregar um resultado maior, olhando para isso. Então, acaba tendo uma simplificação estrutural. Então, eu posso hoje ativar uma campanha com menos conjuntos, mas com muito mais conteúdo dentro deles, ou seja, mais anúncios. Então, foco em variações reais e a escala acelerada pela automação. E aí, falando agora de automação, o Andrômeda, então, depois, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode abordar no tema de dúvidas. Aqui a gente começa a entrar na parte de automação dentro do Meta, que é a cereja do bolo do Andrômeda, que é o Advantage mais, que você pode ter em diversos pontos ali da estruturação da campanha, você pode estar ativando ele ou não, ou você quer limitar. Então, por exemplo, a gente tem o Advantage a nível de campanha, que é onde a gente coloca todas as automações recomendadas, ou seja, a gente põe um orçamento a nível de campanha, aí a gente tem 3 conjuntos lá e o Meta escolhe aonde que ele vai entregar mais investimentos. Então, tu coloca ali o orçamento total ou diário, e aí tu deixa na mão dele para ele escolher qual conjunto vai performar e vai entregar um resultado melhor. O que antes a gente controlava muito mais. Então, hoje, deixar isso na mão do Meta, a gente tem uma performance muito maior. Que aí é a questão do advantage do budget, que ele fala, a plataforma decide onde alocar a verba para melhorar o ROI. Então a gente tem o advantage de audiência, então a identificação autônoma da audiência ideal. A gente tem o advanced placement, que é a escolha automática de onde vai exibir o anúncio, ou seja, você deixa totalmente na mão dele, se vai ser no Facebook, Instagram, no feed, Reels, Stories. Então a tua única preocupação é de colocar bons anúncios e tu deixa ele escolher aonde ele vai encontrar ali o resultado ideal para ti. E aí tem o Advanced de criativo, que é a parte de otimização automática de títulos, descrições e até com relação à parte criativa mesmo de designer. E aí aqui eu até coloco usar com cautela, porque eu não utilizo. Então eu vou até falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, mas é algo que ainda não está legal. Então, você deixar isso na mão do Meta, ele vai fazer besteira aí na tua campanha e com os teus clientes. Então ele não tem ainda autonomia. Existiu agora uma mudança de uma compra do Meta e do Humanos, né, de uma inteligência artificial. Ao meu ver, isso já começa a caminhar para
munir e encarregar de melhorar esse quinto Advanced aí. Então, acho que ele vai integrar essas ferramentas para conseguir fazer uma gestão melhor nesse quinto ponto. Então, é uma visão aí de mercado. Então, quando usar e não usar o Advanced? Então, o orçamento Advanced, eu recomendo 99% das vezes, ele foca, ele traz escala. O público Advanced, ele é ideal para alcançar mais rápido, mas ele é perigoso para, por exemplo, negócios estritamente locais, porque ele pode dispersar a geolocalização. Então, a ideia do Advantage é ampliar, tu vai deixar ampliado para o meta poder trabalhar. E aí, se tu tem tá trabalhando com um negócio local que é só naquela região, naquele bairro, então não é recomendado, não é bom porque ele vai pegar leads e fechar vendas às vezes fora do raio de atuação ali do teu cliente, da tua empresa, vamos dizer assim, e isso não é legal. E aí o Criativo Advantage, o único recurso que eu não recomendo no momento, que eu coloquei aqui, pois pode comprometer a estética e a clareza da tua mensagem com o teu cliente. Então, essa é a automação. Então, a Andromeda é a ferramenta por trás agora da performance do Meta Ads e o Advantage Mais são as automações ligadas ao Andromeda dentro do Meta. E agora, dentro do Google, a gente tem a campanha de Performance Max. Então, o que é a campanha de Performance Max? Ela é uma solução tudo em um. Então, ela integra rede de pesquisa, YouTube, Gmail, Discover, Display e Play Stories em aplicativos. É, Ela é muito boa para alguns pontos, eu vou abordar no próximo slide, mas em outros não. Então, tem que tomar muito cuidado. E aí, um ponto interessante é que ela exige três pilares do gestor ou do gestor de tráfego, né, do gestor de marketing da empresa. Ela entra com uma sugestão de público, então, criativos multimídia. Então, você consegue trabalhar texto, imagem, vídeo e estruturar sua meta de forma clara ali dentro. Então, só que ela automatiza palavras-chave, ela faz alocação de verbo entre canais. Então, isso é a performance max do Google. Então, qual que é a regra de ouro para a performance max? E também para campanhas de automação do Meta Ads. Ela, ela não é, como posso dizer, você combina a automação com controle direto. Então, você consegue, com os públicos quentes que tu tem de remarketing, quem acessou o teu site, e quem teve o envolvimento nas tuas contas, você consegue trazer um aprimoramento maior para essa campanha do que deixar 100% aberta. A regra número 2 é não demonize a automação. Se falhou no passado, a ideia é testar novamente agora, pois os algoritmos eles estão evoluindo. Então, há muito tempo atrás, quando eu testava o Advanced, era muito ruim, tipo, não trazia performance, era só um gasto de dinheiro. Mas com o passar dos anos, então tu vê que o Andromeda começou ali em dezembro de 2024, o ano passado teve um avanço muito grande, e no final do ano passado algumas coisas mudaram, dizendo assim, Meta falou, agora tem que se alinhar essas novas tendências de IA, porque senão tu não vai conseguir performar. O controle está comigo, o que você pode fazer é isso. Então, uma regra número 3 com a inteligência artificial no tráfego pago em 2026 são que criativos fracos eles anulam qualquer tecnologia. Então, o trabalho hoje do criativo continua sendo o fator número 1 do sucesso de uma campanha. Um outro ponto extremamente importante, e aqui é algo que a gente nota no mercado hoje, que está muito em atraso, é a questão do Pixel como alicerce. Então, muitas empresas já têm o Pixel instalado de uma forma, eu não vou dizer arcaica, porque se tem o Pixel instalado já é um baita de algo positivo para a empresa, mas isso está evoluindo. Hoje a gente tem a API de conversão e ela é o futuro, hoje ainda é opcional, mas acredito que em algum momento ela vai passar de deixar de ser opcional e vai ser obrigatório, assim como a gente viu isso com o Google Analytics, que deixou de ser Universal Analytics e passou a ser GA4. Então, é algo que para os nossos clientes aqui internamente na Avante, a gente está trabalhando, a gente está evoluindo com relação a essa parte de API de conversão, e os clientes que estão adotando esse sistema estão tendo excelentes resultados. Muito maior dos dados para dentro do gerenciador. Então, onde é bem configurado, a IA, vamos dizer assim, se não tiver bem configurado, a IA não tem dados para aprender. Então, esse é o ponto. Então, dados inconsistentes levam a automações que falham ou entregam para públicos errados. Então, se tu não está bem configurado com o teu pixel,
você está sujeito a não conseguir resultado nenhum. Então, você vai estar basicamente rasgando o dinheiro. Ou se conseguir ter algum resultado é por pura sorte, vamos dizer assim, mas isso a curto prazo pode ser positivo, mas não é algo que se sustente a longo prazo. Então, o Pix ele determina a precisão da entrega e a otimização de custos. E aí, como prometido, aqui no final da apresentação, né, do webinar, um checklist para você que está à frente como gestor de marketing da tua empresa, você investe em tráfego pago hoje, tem um investimento aí consolidado, né, em mídia paga. O ideal seria que você reduzisse o fracionamento de conjunto de anúncio, então analisar suas campanhas e avaliar se você está tendo um volume muito grande de conjuntos hoje em nível de campanha. Se hoje você tem pelo menos no mínimo 8 conceitos distintos por oferta e por anúncio dentro da sua campanha, então se você não tem que se adaptar. Tu tá perdendo performance aí por conta disso já. A ideia de utilizar o orçamento e o posicionamento advanced é algo que pode melhorar na maioria dos casos. Luísa, pode falar. Você travou de novo, Davi. Opa, deixa eu destravar aqui então. A gente gosta assim, ó, movimento. Você se mexe, é legal. Boa. Obrigada. Senão daqui a pouco vamos fazer senão daqui a pouco vamos fazer uma figurinha minha aí. Já fiz, pode continuar. Mas, no geral, então, avaliar também, e aqui esse é o ponto principal, é a qualidade dos leads. Então, hoje, muito mercado, o tráfego pago, ele foca muito em gerar volume. Eu sempre falo isso para meus clientes. A nossa ideia aqui dentro da Avante não é gerar... Lógico, a gente quer quantidade, a gente quer muita quantidade. Mas hoje o mercado, ele exige muito mais qualidade do que quantidade. Não adianta nada eu te entregar 10 mil leads no mês e tu conseguir aproveitar 1000 leads só. Então, de que adianta? É só um número de vaidade, vamos dizer assim. Então, e gera um retrabalho, é um desperdício de dinheiro. Então, por isso que o Pixel ele está muito alinhado a isso, porque a API de conversão ela consegue munir os gerenciadores muito mais de informação para conseguir trazer uma performance maior. Um dos pontos também que aí eu vou falar que eu lembrei aqui, não foi colocado na apresentação, mas é principalmente com relação a essa parte da inteligência dentro do gerenciador. Hoje, com a API de conversão, você não morre na informação ali só no... gerou um lead dentro do gerenciador. Ele vai saber quem é o lead qualificado. Ou até possivelmente mais para frente, se tu tem um bom CRM, ou se você precisar fazer um ajuste de CRM na tua empresa, você adotar um CRM que se comunica com o Meta Ads e com o Google, para que ele possa conduzir essas conversões offline e você conseguir até otimizar uma campanha não para leads, mas sim para vendas, para gerar negócio para você, ou até otimizar uma campanha com ROAS. Então esse é realmente é a excelência do tráfego pago. Então, por isso é importante bater esses pontos. E, no geral, eu considero o futuro, ele agora, em mídia paga, ele é estratégico. Ele não é mais apertar botões, não é só entender, eu sei mexer no Meta Ads, eu sei mexer dentro do Google, como configurar palavras-chave. Não, tu tem que dominar a parte estratégica. Qual é a estrutura de campanhas que tu tem, campanhas manuais, campanhas automatizadas, como você ter um aproveitamento melhor disso. Então, a automatização ela não substitui a estratégia, ela multiplica quando encontra dados sólidos e criativos fortes. Então, o jogo não pertence a quem domina o botão, mas a quem entende de gente e estratégia. Então, esse é o maior diferencial. E é isso, pessoal. Não sei se vocês têm alguma dúvida, mas esse é o momento. Bem, se ninguém tem dúvida agora, vocês podem mandar depois, entrar em contato com a gente, com o Davi. A gente vai compartilhar essa apresentação. Tá? Agradeço a presença de todos aqui, e a nossa equipe, alguns clientes e futuros clientes, todo mundo. Bacana. Até mais, gente. Obrigada. Até mais, pessoal.